Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que está bem no coração da Sagrada Família e que para muita gente parece até uma contradição. Com a ajuda dos ensinamentos de São Tomás de Aquino, vamos tentar entender a profundidade da paternidade de São José. Então vamos lá, direto para o ponto que causa tanta confusão, né? O Evangelho de Lucas, por exemplo, nos conta que seu pai e sua mãe estavam admirados com o que era dito sobre Jesus. E a própria Virgem Maria pergunta: sabe que teu pai e eu te andávamos buscando cheios de aflição? Peraí, se Jesus foi concebido de forma virginal, por que as Escrituras usam a palavra pai com tanta naturalidade? Será que foi um erro dos evangelistas? Ou será que existe um mistério bem mais profundo aí sobre o que realmente significa ser pai? E olha, a chave para a gente desvendar esse mistério todo, segundo São Tomás de Aquino, não está na biologia, não mesmo. Ela está na teologia do matrimônio. Para a gente conseguir compreender por que José é chamado de pai, a gente precisa primeiro entender por que o casamento dele com Maria foi, sim, uma união verdadeira e perfeita. Então, vamos começar por aí. A primeira pergunta que a gente precisa responder é essa: o casamento entre Maria e José foi para valer ou foi só, sabe, uma fachada, uma formalidade para proteger as aparências? A resposta para isso é o que vai definir todo o resto da nossa conversa. A doutrina nos ensina que a essência do matrimônio, aquilo que faz um casamento ser um casamento, é a indivisível conjunção das almas. O que é isso? É o consentimento dos dois, a entrega mútua e a promessa de fidelidade. Esse é o coração do vínculo matrimonial, uma união espiritual antes de qualquer outra coisa. E aqui tem um ponto que é, olha, fundamental. São Tomás de Aquino faz uma distinção muito importante. Ele fala que existem duas perfeições no casamento. A primeira é a essência, a união das almas. É o consentimento que torna o casamento verdadeiro. A segunda é a operação, o ato conjugal que visa a procriação e que consuma o casamento. O que isso quer dizer na prática? Que um casamento pode ser 100% verdadeiro e perfeito na sua essência, na primeira perfeição, mesmo que a segunda nunca aconteça. Santo Ambrósio, que é citado por Santo Tomás, reforça essa ideia de um jeito brilhante. Ele diz que o título de esposa ou esposo vem desse vínculo formal, dessa união de almas, e não necessariamente da união dos corpos. A celebração do casamento é o testemunho público desse vínculo sagrado. Portanto, a conclusão é clara: o casamento deles foi absolutamente verdadeiro. Ambos consentiram no vínculo conjugal, nessa primeira perfeição que é a essência do matrimônio. Eles se entregaram um ao outro numa união de almas, abertos à vontade de Deus, e foi isso que fez deles verdadeiros esposos diante de Deus e dos homens. Certo. Agora que estabelecemos a verdade do matrimônio, a gente pode finalmente entender como isso fundamenta a paternidade de São José de uma forma única e muito profunda. E quem nos dá o argumento central é Santo Agostinho, também citado na Suma Teológica. Ele nos mostra que a paternidade de José não é como a de um pai adotivo comum. Ela flui diretamente da sua união conjugal espiritual com Maria. Esse laço matrimonial une a Jesus de um jeito muito mais íntimo e verdadeiro do que uma simples adoção legal conseguiria. Então, vamos detalhar isso. A paternidade de São José se manifesta de duas maneiras principais. Primeiro, pelo direito matrimonial. Como ele estava em um casamento verdadeiro com Maria, o filho que nasceu dela pertence a ele por direito. E segundo, pelo dever paterno. Ele não só tinha o direito, ele assumiu ativamente a responsabilidade de criar, proteger e cuidar da criança. Esse vínculo espiritual estabeleceu uma verdadeira relação de pai. E isso não é só um título no papel, né? A paternidade de José foi vivida em cada ato da sua vida. Ele foi o guardião que protegeu Jesus da fúria de Herodes, o provedor que sustentou a família com o trabalho de suas mãos e o educador que ensinou a Jesus um ofício e as tradições de seu povo. Suas ações confirmaram e deram corpo ao seu título de pai. E assim chegamos à resolução do nosso mistério inicial. As peças se encaixam e formam uma imagem coerente e belíssima da Sagrada Família. Portanto, o ponto crucial é este: São José é verdadeiramente o pai de Jesus, não por geração carnal, mas por um direito mais elevado, o direito que nasce de um verdadeiro casamento com a Mãe de Deus e que se confirma no amor e no cuidado dedicados de um pai. A aparente contradição bíblica se dissolve numa verdade teológica muito mais profunda.
E o que é belo nessa explicação é que ela não diminui ninguém. Pelo contrário, ela preserva perfeitamente o dogma da virgindade perpétua de Maria e, ao mesmo tempo, eleva a figura de São José, mostrando a dignidade insuperável de sua vocação única e silenciosa como pai terreno do Filho de Deus. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.